Sabe qual é um dos maiores desafios que a gente encontra por aí? Não é a falta de dados. É ter uma montanha de informações e não saber como extrair as respostas que realmente importam. É como ter um livro valioso, cheio de segredos, mas ele está escrito em um idioma que a gente não conhece. Os insights estão todos ali, mas falta a chave para decifrar tudo. E é exatamente sobre essa chave que a gente vai conversar hoje. A resposta para isso é aprender a conversar com os dados. E no universo do Power BI, essa conversa acontece usando uma linguagem super poderosa chamada DAX. A ideia aqui é não pensar no DAX como um código super complexo, mas sim como o idioma que permite fazer as perguntas certas e, claro, tirar as histórias que os números têm para contar. Beleza, então bora mergulhar nisso. A nossa jornada está dividida em 5 partes. Primeiro, vamos entender o que é essa tal linguagem dos dados. Depois, a gente passa para os cálculos essenciais, as agregações. Em seguida, vamos aprender a manipular texto e lógica, dominar a inteligência de tempo e, para fechar com chave de ouro, vamos descobrir o verdadeiro superpoder do DAX, que são as fórmulas de filtro. Pensa nisso como montar uma caixa de ferramentas, uma peça de cada vez. Então, o que raios é DAX? A sigla significa Data Analysis Expressions. Basicamente, é uma biblioteca de funções e operadores que nos permite criar fórmulas e cálculos totalmente personalizados. E aqui já vai uma regra de ouro muito importante. No Power BI, não importa se a sua interface está em português, as fórmulas DAX têm que ser escritas em inglês. Sempre. Ok, toda grande análise começa pelo básico, né? E o básico é resumir a informação. É aqui que entram as funções de agregação. Elas são literalmente os tijolos fundamentais para transformar milhares de linhas de dados em um único número, um número que responde uma pergunta de negócio. Com as agregações, perguntas diretas como essas ficam muito fáceis de responder. E não é só sobre somar números, é sobre ter uma visão geral e imediata do negócio. Cada uma dessas perguntas é a porta de entrada para um insight valioso. Agora, o legal de ver isso aqui é a simplicidade. A função sum, que é a soma, pega uma coluna inteira de valores e, pronto, te dá o total. A average faz o mesmo para a média, a count conta as linhas que têm números e a distinct count é genial para saber, por exemplo, quantos clientes únicos existem ignorando quem comprou várias vezes. O ponto principal aqui é que todas elas trabalham em cima de uma coluna inteira. Mas e se o cálculo precisar de mais de uma coluna? Ah, é aí que a coisa começa a ficar bem mais interessante. As funções básicas são ótimas, mas e se o cálculo for mais complexo? Tipo, se for preciso multiplicar a quantidade pelo preço em cada linha, antes de somar tudo. Para isso, o DAX nos dá um upgrade, as fórmulas iterativas. E aqui a gente vê de forma bem clara a diferença crucial. Uma função como a sum simplesmente soma uma coluna que já existe. Já uma função como a sumx, ela é diferente. Ela primeiro cria um cálculo temporário para cada linha da tabela, tipo preço vezes quantidade, e só depois ela soma esses resultados. Ela vai linha por linha iterando. Isso é o que a gente chama de flexibilidade em ação. Esse x no final das fórmulas é a grande sacada. Pode pensar nesse x como expressão. SumX, AverageX, CountX, todas elas pedem duas coisas principais: a tabela onde elas vão trabalhar e a expressão que vai ser calculada em cada uma das linhas dessa tabela. Isso abre um universo de possibilidades para cálculos personalizados. Certo, a gente já sabe como agregar números. Agora vamos para a próxima ferramenta da nossa caixa. Vamos ver como a gente pode manipular e categorizar os nossos dados. Aqui, vamos usar a lógica para tomar decisões e as funções de texto para dar aquela limpada e organizada nas informações. As funções lógicas são tipo o cérebro da nossa análise. A função if, que é o se, é a principal. Se essa condição for verdade, faça isso. Se não, faça aquilo. Com ela, dá para criar categorias como o cliente VIP ou contrato de alto risco. E quando a gente combina com and e or, que são e ou, dá para criar regras de negócio super complexas. A verdade é que os dados raramente chegam limpinhos e organizados. É por isso que as funções de texto são vitais. Com o concatenate, dá para juntar a coluna de nome e sobrenome. Com o left ou right, a gente extrai códigos de produtos. E com o upper, lower e trim, a gente padroniza e limpa tudo, garantindo que a análise seja precisa de verdade. Vamos pegar um exemplo prático aqui com a função mid, que serve para pegar um texto bem do meio de outro. Olha só esse código, prod123sp. Se a gente quiser só o número 123, a gente fala para o mid o seguinte: começa no sexto caractere
e pega os próximos 3. Simples assim. É como usar uma tesoura de precisão nos nossos dados. Quase toda análise de negócio, de um jeito ou de outro, envolve tempo, crescimento de vendas, tempo de contrato, tendências. Para entender isso, a gente precisa de um conjunto de ferramentas bem específico. As funções de data, o que a gente chama de inteligência de tempo. Com essas funções, a gente consegue desmontar qualquer data. Year, month e day extraem as partes que a gente precisa para agrupar as informações. Weekday nos ajuda a entender padrões semanais. E a date diff, essa é super útil para calcular a duração de um projeto ou a idade de um cliente, simplesmente medindo o tempo entre duas datas. Beleza, até agora a gente construiu uma base bem sólida. A gente já agregou, manipulou, analisou o tempo, mas agora a gente vai para o verdadeiro superpoder do DAX. As funções que separam uma análise boa de uma análise, assim, espetacular. As fórmulas de filtro. Olha, se o DAX fosse um filme de super-herói, a função Calculate seria a protagonista. A mágica dela está na capacidade de mudar o contexto de um cálculo. Imagina que existe um cálculo do total de vendas do ano. Com a Calculate, dá para pegar essa mesma medida e, num piscar de olhos, perguntar qual era esse valor só para a região sul? Ou, e como foi no último trimestre? Tudo isso sem ter que criar uma fórmula nova do zero. É isso que significa modificar o contexto. É poderoso demais. E essa analogia aqui é perfeita. Todas as funções que a gente viu até agora, sum, if, date diff, são como se fossem palavras soltas. A função calculate é a gramática. É ela que nos permite juntar essas palavras para formar frases complexas e cheias de significado, como: calcule o total de vendas apenas para clientes VIP no último trimestre. A Calculate não trabalha sozinha. Ela geralmente anda de mãos dadas com funções como a Filter, que cria uma tabela virtual baseada numa condição, e a All, que tem o poder de ignorar filtros que já existem. Juntas, elas dão o controle cirúrgico sobre exatamente quais dados entram em um cálculo. E isso permite comparações incríveis, como a venda de um produto contra a venda de todos os produtos. E assim, a gente montou a nossa caixa de ferramentas DAX. Começamos com o básico das agregações, evoluímos para a flexibilidade dos iteradores, aprendemos a refinar tudo com lógica e texto, dominamos o tempo e, finalmente, liberamos todo o potencial analítico com a poderosa função Calculate. Cada bloco se apoiando no anterior. Com essas ferramentas em mãos, a limitação não está mais nos dados. A limitação está na nossa imaginação. O poder de fazer os dados contarem aquelas histórias mais secretas e mais importantes está agora ao nosso alcance. A verdadeira questão é: por onde começar a perguntar?